Graça e paz, igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu vou orar antes, nós começamos. Aqueles que puderem se ajoelhar. Pai amado, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Mas eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, continue falando aos nossos corações. Nos quebrante, ó Pai, que nosso coração não esteja endurecido. Mas eu te peço, ó Pai, quebranta cada coração. E, Senhor, coloca a minha vida diante de Ti, ó Pai. Para que em nome de Jesus eu não fale nada que venha de mim mesmo, Pai. Mas que seja um instrumento poderoso em Tuas mãos. Abençoe a Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou iniciar a pregação, nós iremos ver esse vídeo. Domingo Verde e os sindicatos. O fim se aproxima. COP26. Prefeitos e sindicatos se comprometem a entregar década de ação à medida que crescem os apelos por metas climáticas mais ousadas. Nós veremos, então, fome, pestes, terremotos. Acabamos de sair de uma pandemia e o Senhor pergunta: nós estamos preparados? O Senhor ministrou ao meu coração que não. E o que Ele diz para nós hoje é: saia da superficialidade. Porque se nós não conhecermos ao Senhor, a Cristo Jesus, no profundo, nós iremos perecer. Porque isso é só o começo. Vai intensificar mais e mais. Mas nós precisamos conhecer o Senhor no mais profundo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Pedro 1, e nós vamos ler do versículo 3 em diante. Amém? Versículo 3. Com
conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e a virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo, através da concupiscência. Além disso, com toda a diligência, acrescentai virtude à vossa fé. A virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. A piedade, a gentileza fraternal. E a gentileza fraternal, a caridade. Porque se em vós houver essas coisas, e com abundância, eles não vos deixarão estéreis e infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem essas coisas é cego e não consegue chegar ao longe. Esqueceu de que foi purificado dos seus antigos pecados. Eu creio que todos aqui já recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nós entendemos que a nossa vida espiritual, ela é de degrau em degrau. Então, o Senhor, Ele começou a fazer, nesse tempo, grandes coisas em nossas vidas. No tempo da pandemia, o Senhor, muitas vidas, eu fui uma em que o Senhor, eu não sabia que havia passado por abuso, e o Senhor, Ele abriu os meus olhos, Ele me livrou minha mente era cauterizada, e Ele me libertou. E só que todas as coisas que o Senhor fez, até mesmo com a igreja, a gente tem tido vitórias, mas nós estamos achando que é suficiente. E o que o Senhor tem ministrado o que o Senhor tem para nos falar nessa noite, não é suficiente. Porque a vida cristã, para que nós alcancemos a estatura perfeita de Cristo, é de degrau em degrau, é de fé. E se tem a fé, se hoje é a fé, é a gentileza, é a temperança, é a paciência. E não achar que já está bom, que já está suficiente. E depois em casa vocês podem estar lendo. Eu peguei algumas coisas do comentário abaixo e outras coisas foi que o Senhor foi me dando. Mas aí eu gostaria que vocês estivessem lendo depois em casa o restante do comentário da senhora White. Diz assim, experiência é um conhecimento derivado à experimentação. O que se necessita agora é de uma religião experimental. Esse tempo em que nós estamos vivendo, necessitamos de uma religião. Não adianta ser só de ouvir falar, não adianta ser só meu pai ou minha mãe. Nós precisamos ter experiência verdadeiramente com o Senhor. Alguns, sim, grande número, têm conhecimento teórico da verdade religiosa, mas jamais sentiram o poder renovador da graça divina em seu próprio coração. Creem na ira de Deus, mas não fazem grandes esforços para evitar. Creem no céu, mas não fazem sacrifício para alcançar. Conhecem o remédio para o pecado, mas não o usam. Isso o Senhor falou muito ao meu coração. Porque eu achava que eu tenho provado, eu tenho visto. E o Senhor disse para mim, Rogério, você tem provado, você tem visto, mas como você continua com os mesmos pecados? Eu tenho uma dificuldade em que a pastora até trouxe uma ministração que ela falava que o cansaço, a fome, eu não me lembro do terceiro. E a demora. E a demora mexe conosco. E o meu, quando eu estou cansada, eu já sou encardidinha, mas quando eu estou cansada, misericórdia.
E o Senhor, Ele tem falado muito isso ao meu coração. E eu uso o quê? Eu me justifico. Ele falou assim, não está bom, não é o suficiente. Você sabe que eu sou um Deus de amor, mas eu também sou um Deus, eu tenho também como um fogo consumidor. E o que você tem feito para mudar? Nada. Não tem havido esforço da minha parte. Eu creio no céu, eu quero, como eu desejo ir para o céu. Mas o que eu tenho feito para alcançar o céu? E o Senhor tem falado que nós estamos doentes. Nós sabemos que Cristo Jesus é o remédio. Mas nós não temos tomado esse remédio verdadeiramente. Sabem o que é justo, mas não o apreciam. Todo o seu conhecimento só servirá para aumentar a sua condenação. Isso é muito sério. Porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, quarta após quarta, sábado após sábado, e não é só aqui. Ele usa as vidas dos nossos líderes para, às vezes, mandar mensagem, para, às vezes, nos exortar, e muitas vezes nós estamos dando de ombro. Ou então, ouvimos, entra por aqui e sai pelo outro lado. E isso, os anjos relatores estão anotando todas as nossas atitudes. Quando eu voltei para a igreja, eu não tinha dimensão daquilo que o Senhor faria na minha vida. Porque, na verdade, eu nem sabia quem eu era. E o Senhor me levou a mostrar quem eu era realmente em Cristo. Mas, com isso, Ele mostrou várias falhas de caráter na minha vida. E sempre, até hoje, eu tenho que lutar muito. E é algo que eu tenho que estar educando sempre a minha mente. Eu tenho muita dificuldade de ouvir a exortação da pastora, quando Deus usa a vida dela para me exortar. E o Senhor tem me ensinado que todas as vezes, quando Ele exorta, eu corro para Ele. Ou então, quando usa Simone para estar me exortando, para falar alguma coisa, porque eu não gostava de ouvir. Mas eu corria para Ele, eu corro para Ele, eu corro para Ele. E é isso que, igreja, que nós precisamos fazer, é correr para Cristo. É perguntar para Cristo. É falar, Senhor, eu não estou entendendo, me ajuda. Mas fica ali até o Senhor te mostrar. Mas não deixe passar essas oportunidades. Jamais provaram e aprenderam por experiência própria que Deus é bom. Tornar-se discípulo de Cristo é negar o seu próprio eu. É seguir Jesus tanto nas más como nas boas circunstâncias. Toda a carícia, condescendência, toda acariciada condescendência que prejudica a nossa vida religiosa precisa ser eliminada. Logo quando eu mudei para casa, eu tenho assim, uma certa dificuldade com o banheiro. E lá no banheiro de casa, no fundo do vaso sanitário, ele tinha uma crosta, sabe, de sujeira, e que não saía. E eu fiquei inconformada com aquilo. Trabalho de dia, não, vamos trocar, ele falava, amor, não dá. E aí, o Senhor, eu falando com o Senhor, e o Senhor, porque para mim, eu sou uma pessoa que gosta de atalhos. O fato dele, se o G chegasse lá e já quebrasse, tirasse o vaso, seria muito bom, mas o Senhor queria trabalhar na minha vida. E para mim, todas as vezes que eu ia lá limpar aquele banheiro, eu via aquele vaso, eu ia lá, colocava um produto, esfregava, e outro dia que foram, gente, acho que foi mais ou menos uns 30 dias, não me lembro. Mas eu sei que um dia, assim, eu limpei e falei, saiu toda a sujeira. Aí quando eu fiquei tão alegre, o Senhor ministrou meu coração. E assim é a sua vida. Eu estou dando uma oportunidade. Os produtos que eu jogava ali, o que você tem que fazer? Você tem que orar. Os produtinhos ali, a leitura da palavra, conhecendo a verdade, que é Cristo Jesus, que Ele vai nos libertar. Então, só que ali, para mim, teve que ter um esforço. Seria mais fácil trocar o vaso, mas o Senhor queria que eu ali, ficasse me esforçando. Isso mesmo somos nós. Não dá tempo mais de ficar tendo, sabe, pecados, sabe assim, acariciados.
Nós temos, assim, pecados de estimação, porque todos nós estamos carecas de saber. Mas o que não tem um esforço, algo que o Senhor também fala para mim, e que cada dia eu tenho que lutar com relação a isso, e acho que foi na semana passada, quando eu já tinha visto no YouTube, aí depois a Simone ainda compartilhou comigo, e depois ainda foi colocado lá na página do Telegram, com relação à preguiça, que a preguiça é como um câncer espiritual e que ela pode estar levando à morte espiritual. E como eu tenho que lutar com relação à preguiça? E a igreja também é preguiçosa, não quer se esforçar, não quer buscar de Cristo, não quer estudar a palavra. Enquanto nós temos quantos países que não podem, não conseguem ter uma Bíblia para ler, nós temos, só que nós não fazemos uso da palavra. Nós podemos estar orando lá buscando, mas nós não fazemos. Nós temos várias prioridades. É escola, é lazer, mas aquilo realmente que vai para salvar as nossas vidas, nós não temos priorizado. Nós não temos clamado, nós não temos buscado, como a pastora disse. Jejua, vamos jejuar, vamos clamar, porque eu sou uma das que, tipo, jejum para mim, ficar 20 horas sem comer, eu já consegui, eu já estava achando que estava bom. Não, está 20 horas. Mas aquilo que o Senhor tem... Você está passando... Pode falar, eu vou comer. Obrigada. E aquilo que... E aquilo que realmente o Senhor quer fazer na nossa vida, nós não nos colocamos disponíveis. E esse é o tempo. E todas as oportunidades, e tudo aquilo que tem sido ministrado aqui, culto após culto, o Senhor nós vamos ter que prestar conta. Nós precisamos de diligência. O galardão da vida eterna é de infinito valor. Faremos esforços e sacrifícios proporcionais ao valor do objetivo a ser alcançado? Será que estamos fazendo, igreja? Comunhão com Cristo, quão inexplicavelmente preciosa. É nosso privilégio desfrutar tal comunhão. Se a procurarmos, se fizermos qualquer sacrifício para obter. Vamos abrir aqui em 1 Pedro 10. Ah lá, já é 2 Pedro. Nós vamos continuar lendo. Vou ler o versículo 10. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado à eleição, porque se fizerdes essas coisas, jamais caireis. Paulo, ele foi um assassino de cristãos. E depois Paulo, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Por que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido? Porque ele teve uma experiência com Cristo. Porque ele teve experiências, ele sabia quem era Cristo. Davi, nós sabemos lá no Salmo 51, todas as coisas que Davi fez. E Davi, ele teve experiências com Cristo. Ele sabia que Cristo Jesus era o seu pastor. Jó, ele pôde falar que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora ele tinha um relacionamento. E é isso que o Senhor está nos chamando. O caminho está cada vez mais estreito. E se nós não nos prepararmos, nós iremos prevalecer. Como diz aqui no final do versículo. Se fizerdes essas coisas, buscando cada dia mais, buscando a fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, cada dia mais, buscando a santificação. Não está bom ainda, igreja? Mais e mais e mais, cada dia buscando mais, cada dia querendo conhecer o Senhor no mais profundo. Se nós conhecermos Ele no mais profundo, se fizerdes todas essas coisas, não caireis. Porque vai intensificar. Só está começando.
Necessitamos educar e exercitar a mente de modo a possuirmos uma fé inteligente. Um inteligente companheirismo com Jesus. É o que nós necessitamos. A menos que nutramos constante intimidade entre Deus e a alma, nos separaremos dele e andaremos à parte. Entenda, às vezes a gente cai no orgulho, né? Teve uma vitória aqui e acha que está tudo muito bem. Nossa, estou tendo vitória e muitas vezes a gente tira os olhos de Cristo. E não, nós precisamos entender que se não for Ele, se não for Cristo em nossas vidas, nós não iremos conseguir coisa alguma. Teve algumas semanas atrás que só era quarta-feira e eu já tinha feito tantas coisas tristes, tantas coisas que desagradaram o Senhor. E eu lembro quando eu cheguei aqui no culto, eu estava muito triste. E o Senhor ministrou o coração falando, clama, clama. E foi tão tremendo aquilo lá, porque eu estava guardando, sabe, aquilo tudo para mim. E foi tremendo chegar diante do Senhor e clamar a Ele, pedir o perdão. Toda oportunidade, nós devemos nos apegar a essas oportunidades que o Senhor está nos dando. Faremos amigos entre os que nos odeiam e poremos a confiança na humanidade. E nossas afeições se desviarão do verdadeiro objeto de culto. Não devemos deixar que a frieza atinja o nosso amor pelo Redentor. Se temos comunhão com Ele, devemos pôr sempre o Senhor adiante de nós e tratá-lo como um amigo, a quem damos honra, conferindo o primeiro lugar em nossas afeições. Falemos dos seus incomparáveis encantos, cultivando sem cessar o desejo de conhecer melhor a Cristo. Então, seu Espírito exercerá poder controlador sobre a nossa vida e o caráter. Se já houve tempo em que os homens necessitassem da presença de Cristo à sua direita, é o atual. Necessitamos do capitão de nossa salvação continuamente do nosso lado. Eu vou passar um pedaço de um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem e o que esse vídeo mostra é o que vai acontecer em breve. E só se nós tivermos Cristo como o nosso capitão, como se nós estivermos realmente, cada dia mais, tendo um relacionamento com Ele, nós iremos provar o quão maravilhoso é saber que Ele está ao nosso lado e por mais que vão vir dificuldades, peste, fome, e vão acontecer muitas coisas, mas se nós estivermos com Cristo, nós seremos vitoriosos, nós seremos vencedores. Cadê o Papai do Céu com a saúde? Fala. Dê um acabamento de vocês. A diretora para eles, não olha aqui na minha cara e me responde. Onde é o acampamento de vocês? Cadê os outros? Vamos! Você que vai me contar? Vem! Onde é que vocês se escondem? Olha para mim e fala. Cadê o acampamento? Cadê os outros? Abre o bico! Entrega! Eu tenho que tentando! Eu vou tirar o líder dessa porcaria toda! Fala logo! Vai! Onde é o acampamento de vocês? Fala, animal! Fala logo! Porque os meus preferidos, esse caos todo aqui na Terra, é culpa deles. Nós estamos sendo punidos pela desobediência de vocês. É você que vai recordar?
Onde é que vocês se escondem? Fala para mim, cadê os outros? Não falei para cantar, eu quero saber onde é o acampamento. Para de cantar, garoto, e me responde. Onde é o acampamento de vocês? Já falei para parar, menina. Cala a boca, eu não falei com você. Para de cantar, garoto. Olha na cara e fala. Vamos. Cala a boca, menino. Quero saber onde é o acampamento. Agora. Vai pra lá. Para. Chega de música. Deus me salvou. Deus me salvou. Estão ouvindo isso? Tem mais gente aqui. Tem outros membros. Deus me sustém. Deus me sustém. Deus é bom pra... Parece? Cristo é real. Cristo é real. Cristo é real. É real pra mim. Por isso eu vou matar ele. Vamos aparecer, eu vou matar ele agora. Ele voltará. Ele voltará, voltará. Deus é bom. Em Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, perdão, vou ler de novo, tá? Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais como crianças atiradas de lá para cá, mas e carregadas de todo o vento de doutrina, de toda a artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Mas que o nosso desejo nessa noite, que realmente seja um desejo verdadeiro. Senhor, eu quero mais e mais de Cristo. Eu não quero mais viver na superficialidade. Eu quero mais e mais de Cristo. Nós iremos cantar um hino em que diz: mais de Cristo eu quero ter. E hoje o Senhor está dando-nos essa oportunidade, que você cante esse cântico como oração, pedindo: Senhor, eu quero mais e mais de Cristo. E que você saia daqui, que Cristo permaneça em você. E que você chegue na tua casa, em todo tempo, em todo momento, você fale: eu quero mais e mais de Cristo. Amém?